vida. Venha com a tua cura sobre a Thaís. Em nome de Jesus, eu creio no milagre. Eu creio, Senhor, no milagre da vida do Henry, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, venha com a tua graça curadora, restauradora. Abençoa os meus parentes, abençoa os meus pais, os meus sobrinhos, os meus irmãos, os meus sobrinhos netos. Venha, Senhor, trazer a paz que excede todo entendimento sobre a vida deles. Meu Deus, sobre os meus tios, abençoa cada um deles. Meu pai, abençoa minha sogra, meus cunhados. Abençoa, Senhor, a vida da presbítera Adriana, da presbítera Alex. Cobre essa família com o teu sangue. Cobre, Senhor, a vida da Andréia, de sua família, com a tua unção, teu sangue, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço por cada um. Abençoa, Senhor, a vida das nossas autoridades espirituais. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, aqueles que nós damos cobertura. A vida da pastora Márcia, pastor Pedro e toda a sua casa. Eu repreendo o espírito de enfermidade daquela casa. A vida, Senhor, da profetisa Midian e toda a sua família. Meu Deus, também repreendo o espírito de enfermidade, perseguição. Em nome de Jesus. Meu Deus, venha sobre a vida da pastora Daniele. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Ser com ela, com o pastor Gabriel, com essa gestação. Abençoa a vida dos teus filhos. Meu Deus, venha com a tua graça, a tua unção sobre a vida, Senhor, da pastora Cláudia Bispo Marcos e a sua família. Venha com a tua unção sobre essa igreja. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que onde chegar o som da minha voz, chega ao manifestar da tua glória. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, também da apóstola Miag, Senhor, e todos os seus familiares, seu ministério, em nome de Jesus. Pai, obrigada, porque eu sei que o Senhor também está abençoando a vida da pastora Ângela, que aquele ministério, Senhor, Fonte dos Remidos, está completando 8 anos. Meu Deus, venha com a tua graça e a tua unção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. E eu sei que o Senhor tem cuidado das nossas autoridades governamentais também. Abençoa o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Aplaudam-se. Glória a Deus. Eu quero continuar adorando, irmãos. Eu quero continuar adorando, presbítera. Glória a Deus. Muito bom adorar. Graça e paz, igreja. Vamos continuar adorando ao Senhor. Que nesta noite o Senhor possa entrar na tua vida, possa entrar no teu coração. Que o Senhor venha transformar o teu coração, tirar todo o mau sentimento. Glória a Deus. Que você tenha o coração voltado para a vontade do Senhor, voltado para a obra do Senhor. Que todo sentimento contrário caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor venha transformar o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Levanto minha voz, não posso me calar. Preciso do teu poder. Dependo desse amor, sem ti não sei viver. Ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Levanto minha voz, não posso me calar. Preciso do teu poder. Depende
amor, sentir, não sei viver, ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar, me limpa, restaura, me aceita, Senhor, cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor, pro teu louvor, pro teu louvor, pro teu louvor, Senhor, pro teu louvor, pro teu louvor, pro teu louvor, Senhor. Cria em mim, cria em mim, Senhor, cria em mim um coração igual ao teu. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor, um hino pro teu louvor, um hino pro teu louvor, um hino pro teu louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, presbítera. Amados, é isso mesmo. Nós temos que pedir para o Senhor criar em nós um ambiente, criar em nós um lugar onde Ele possa estar, um lugar para manifestar o louvor, para a adoração, em nome de Jesus. Nessa noite, existem tantas coisas que acontecem por aí, só que nós temos que pedir para o Senhor todos os dias, sondar as nossas vidas, cuidar de nós, para nos permitir, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade.
todos os dias em nossas vidas. Então, hoje, eu quero dizer para vocês, nós temos que adorar o Senhor também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nossos dízimos é a 10% daquilo que tudo que nos passa a mão. Tudo que passa pela nossa vida, nós entregamos 10% ao Senhor. Ai, apóstola, mas eu não estou trabalhando. Mas entrega 10% do seu dia. O dia tem 24 horas, entrega 24 minutos. Não, entrega 2 horas e 40 minutos de oração, de adoração, na presença de Deus. Ah, eu tenho que estar todo dia na igreja. Não, amados. Fecha a porta do teu quarto e ora. Mas se consagre. Ai, apóstola, mas... Ai, o que eu posso fazer mais? Vá na igreja mais cedo. Arruma a igreja, arruma a casa do Senhor. Entrega um louvor. Lava um banheiro. Aqui não precisa, porque aqui eu e o apóstolo, né? A gente sempre lava. Mas na tua igreja, faça algo para o Senhor. Deixe a casa do Senhor mais bonita para Ele, para a presença dele ser manifesta. Eu aprendi isso ao longo dos anos. E durante muito tempo, acho que uns 4 anos, né? Eu fiquei desempregada. E esses 4 anos que eu fiquei desempregada, não foi que eu fiquei desempregada porque eu quis. Foi porque era o momento que eu estava passando. O momento de ser mãe, né? E as portas se fecharam para mim de uma tal maneira e eu não conseguia trabalho. Porque acho que ninguém queria contratar uma mulher que tinha acabado de ter um filho e que, né, está com uma criança pequena. As pessoas olham para as mães e acham que as mulheres vão ficar faltando no trabalho para ficar acudindo o filho. Então fechou as portas, elas se fecharam. E aí sabe o que eu fazia para entregar dízimo na casa do Senhor? Eu fazia marmitex na igreja para vender. Eu ficava na igreja na parte da manhã, levava a nossa filha e fazia marmitex para entregar, para vender. E fazia sopão para entregar na rua. Limpava o banheiro da igreja em plena segunda-feira. Imagina como o banheiro da igreja ficava. Porque no domingo, né? Das 5, das 7, imagina a segunda-feira de manhã. Eu comecei a fazer isso, amados, porque a minha tia chegou na igreja um dia de manhã que tinha um ponto de ônibus na frente. Então a igreja ficava aberta. E sempre tinha alguém lá com portas abertas. E aí entrou no banheiro e ela falou, nossa, que porquice. Aí eu falei, tia, teve culto ontem. A partir desse momento, eu comecei a lavar o banheiro da igreja toda segunda-feira. Era minha oferta. Eu já catava tudo que eu tinha que catar, jogar no lixo no domingo à noite, para chegar na segunda-feira ficar mais fácil para lavar. Então, amados, eu fiz isso durante 4 anos na minha vida. Quem me conhece há mais tempo sabe. Até me apelidavam, falavam para mim, você vai ser a pastora do banheiro? Eu falava, por que não? E eu fazia isso. Ficava no culto de portas abertas, onde todo mundo falava assim, ai, não vai aparecer ninguém. Tinha culto que tinha mais pessoas no culto de portas abertas do que no culto noturno. Às vezes tinha 50 pessoas no culto de portas abertas e tinha 4 no culto da noite. O culto de mulheres à tarde, na quarta-feira, eu ia todas as quartas. Todas. Eu não faltava uma. E como que você fazia tudo isso? Você tinha como ir para a igreja, pegar o ônibus toda. Amados, eu ia a pé. A igreja era no centro de Guarulhos, eu moro no Paravente. Morava até mais longe, morava em Santa Cecília. Eu ia do Santa Cecília até a igreja, a pé. Porque eu queria adorar a Deus, queria entregar uma oferta. E hoje você fala para as pessoas entregarem uma oferta, acha, já está pedindo dinheiro. As
igrejas pedem mesmo, porque as igrejas só funcionam com dízimos e ofertas. Aqui não é diferente. Aqui nós temos nossos compromissos também, nossa documentação, nossos eventos, as coisas que nós colocamos para ganhar na igreja, papel higiênico, e tudo isso, amados. Sabe, tudo nós precisamos de recursos. Por isso eu te falo hoje, entrega a sua oferta. Se a sua oferta não for em dinheiro, entrega a sua adoração. Entrega o seu melhor. Entrega aquilo que Deus mandar você entregar. Por exemplo, as cadeiras da nossa igreja são brancas. Passa umas 2 semanas, né, apóstolo? A cadeira já precisa ser lavada. Então isso também é uma oferta. Que eu já lavei de cadeira. Que eu já passei pretinho no chão de igreja. Irmãos, eu não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando isso porque eu fiz tudo para a honra e glória do Senhor. Por isso que eu estou aqui no altar hoje. Por isso que eu paguei um preço. Não paguei preço só limpando a igreja, não. Eu paguei preço entrando na comunidade. Eu paguei preço entrando nos hospitais. Eu paguei preço correndo atrás de Glória na Cracolândia. Procurando filho de pessoas que estavam perdidos na Cracolândia. Eu passei muito tempo fazendo trabalho com moradores de rua. Passei muito tempo fazendo trabalho com andarilhos, né? Com dependentes químicos. Eu tinha uma reunião que eu participava durante todos os 15 anos. Eu participei de uma reunião que era um grupo de apoio aos lares e familiares. Você se arrepende? Nem pouco. Porque tudo foi aprendizado. E hoje eu falo para vocês, você faria, pergunta para mim, você faria tudo de novo? Eu lavaria o banheiro toda segunda-feira novamente. Eu faria tudo aquilo que eu já fiz. Estudava para os cursos de formação. Eu estudei todos. Aí houve uma época que falaram para mim, você tem que fazer tudo de novo. Aí eu fui e fiz tudo de novo. Mas era o Senhor, eu queria soprar o meu nome para outro canto, que é para cá. O Senhor não queria que eu ficasse onde eu estava. Por quê? Porque Deus não queria. Por isso que Deus soprou o nosso nome. É dessa forma que Deus faz. E tudo que o Senhor faz é bom. Teve culpado? Não teve culpado. Só teve pessoas que facilitaram, né? Facilitaram isso. Mas o Senhor é aquele que nos guiou, que nos dirigiu, nos orientou. Hoje nós temos a habilitação para formar qualquer pessoa. Se você quiser uma formação de capelania, me procure, porque eu dou certificado. Eu dou a carteirinha. Apóstola, mas é a carteirinha com o nome Missão Apostólica Church? Não. Eu vou dar a carteirinha para você com o nome do seu ministério, com o logo do seu ministério. Por que isso? Porque é você que usa pastor. Eu vou dar um curso, a formação, o certificado, porque é necessário. Ontem a presbítera Adriana foi no hospital fazer uma visita. Não precisa de carteirinha? Irmãos, uma pessoa pediu para nós fazer uma carteirinha. E aí, a pessoa foi fazer uma visita sem a nossa orientação. Sem a nossa direção, no caso. Que a pessoa é daqui. Eu vou porque eu vou, porque eu vou. Não entrou. Sem carteirinha não entrou. Depois ele pediu para fazer carteirinha. Depois sumiu. Você vai fazer carteirinha para uma pessoa dessa? Não. Funciona dessa forma. Se você é de algum ministério e seu pastor te enviar para você fazer o curso de capelania, nós vamos fazer o curso de capelania, vamos te dar carteirinha com o logo do seu ministério. Entenderam? É dessa forma. Me procure porque é online, são 4 aulas online,
A última aula é presencial, que é uma aula prática. E eu faço não só a capelania hospitalar, eu faço a capelania cemiterial, porque isso também é só habilitada. Irmãos, pensa em você chegar no cemitério, você achar que você está indo fazer oração para o velório de um. Chega lá, tem 2. Um assassinato ou um suicídio. Você faz o quê? Você sai correndo? Não, você tem que ministrar. Você tem que orar para aquela família que está ali, que pelo amor de Deus. Aí você vai no outro velório, você acha que é só a moça que está lá. Você vai ver, é o casalzinho. Oh, Jesus, jovens. Irmãos, fazer velório de uma pessoa não é fácil. Fazer velório de 2 é muito mais complicado. Fazer velório de criança que acabou de se afogar na piscina, com os pais chorando, desesperados, não é fácil isso. Então, para isso, você precisa se habilitar, para isso você precisa aprender, estudar e saber como lidar com essas situações. Porque não é todo velório que você vai poder chegar e falar. Existem velórios que você, pelo menos, vai apenas consolar aqueles que choram. Nem todo velório você vai fazer culto. Mas na maioria você faz. Pode ter certeza disso. Então, presídios também, capelania prisional, também tem toda uma regra, toda uma orientação. Eu só não faço o de juiz de paz ainda. Mas o restante sim. Então, amados, venham, nos procure, chama no message. Aí como que faz? Chama no message. Chama no direct, que eu vou te orientar. Tá bom? E o preço é melhor ainda, é barato. É muito barato. Para o trabalho que dá para essas aulas. Então, Deus abençoe a todos. Interessa a oferta. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Entrega a sua oferta hoje. Se você está aqui e vai entregar em espécie, levanta que o apóstolo te dá um envelope. Se você não vai entregar em espécie, nós tiramos não negócio do QR Code, mas tem QR Code nos envelopes. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar pelos dízimos e as ofertas. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Porque eu sei que o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar. Tem levantado ajudadores para essa obra. Senhor, o Senhor tem nos dado estratégias. Obrigada, Senhor, porque eu tenho cuidado daquilo que o Senhor tem direcionado. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. E as suas misericórdias se renovam cada manhã. Eu profetizo prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Prosperidade a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, o Senhor está repreendendo o devorador. O Senhor está repreendendo o migrador, o destruidor. Você vai viver o sobrenatural, porque é Deus que vai colocar a provisão na tua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz, o amor de Jesus Cristo. Vou dar só 2 avisos. Terça-feira agora temos o nosso culto de círculo de oração. Eu estarei aqui fazendo a oração das 20 às 20h30. É meia hora. É transmitido? Não, não é transmitido. Venho aqui presencialmente, porque nós vamos fazer novamente outra campanha de colocar o óleo dentro do pote de azeite para levar para o monte. E na quinta-feira nós teremos nosso culto de quinta profética. Aguarde que nós iremos fazer outra campanha. Tá bom? Nós estamos orando, pedindo direção de Deus, do tema, e será uma grande bênção. Tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, na graça de Jesus. Apóstolo Douglas. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, Criador do céu e da terra, do universo, invisível do invisível, em nome de Yeshua HaMashiach, Todo-Poderoso, nós tivemos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aproveitando o gancho que ela estava falando aqui, né, sobre carteirinha, você que
que é de outro ministério também, e o seu ministério não dá esse curso, você pode vir com a carta referência do seu pastor, indicação, né, com a carta referência, e você pode vir também ter aulas aqui também, ou presencial, se você desejar, e as online, como ela acabou de falar, em nome de Jesus, ok? E eu preciso de patrocinadores, porque nós temos uma proposta para entrar numa rádio, para nós ministrarmos a palavra, para nós ministrarmos os cultos da igreja, para nós ministrarmos, fazermos uma programação numa rádio grande aqui em Guarulhos, só que nós não temos recursos, então eu preciso que vocês tragam os recursos para nós podermos estar entrando nessa rádio, para nós estarmos divulgando e propagando o Evangelho de Cristo para todas as pessoas aqui de Guarulhos, do Brasil todo, em nome de Jesus, amém? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Ela estava falando sobre habilitação. Quanto a gente fez muito disso, porque eu vejo isso muito na internet. As pessoas falam assim: faz lá responde 4 ou 5 perguntinhas, que eu já vi isso na rede social, e você obtém o certificado de pastor. Já viu isso? Você vai lá, só que pastor, ele é formado sabe aonde? No fogo. Ele é formado Deus ele prova, Deus ele coloca você para fazer a obra de Deus, né? E o tema que eu vou falar sobre hoje é sobre resistência, sobre resiliência, porque muitas das vezes a maioria das pessoas, elas desistem no meio do caminho, elas não colocam seus projetos para frente, elas param no meio das guerras, param no meio das lutas, param no meio das dificuldades. Muitas pessoas, elas, quando estão prestes de receber uma grande bênção, de receber o milagre que eu estava buscando, ela desiste, ela volta para trás, né? E aqui tem uma situação de um homem de Deus que ele também passou por essa questão. Ele passou por uma situação, ele viveu grandes milagres do Senhor, ele foi grandemente usado do Senhor, mas chegou um tempo em que ele abriu mão, ele desistiu de tudo. Lá em 1 Reis 18, lá no verso 20, diz assim: Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntaram os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando puxareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhes respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dente-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si. Um dos novilhos dividam em pedaços, põe sobre ele a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro, e porei sobre a lenha, e não lhe meteis fogos. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Yahvé. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Boa esta palavra. Então aqui houve o confronto, houve aqui o desafio que Deus preparou de Elias com os profetas de Baal, os 450 de Baal, e também tinha os 400 de Azera, a qual Jezabel não enviou. Elias ele tinha convocado todos eles, os mais de 850 profetas, só que ela enviou só metade, a outra metade ela resguardou, dizendo assim: vai que dá ruim, então eu vou deixar uma parte aqui, né, comigo, para ficar aqui adorando os meus deuses. Só que aí, como nós conhecemos a história, o que aconteceu? Eles ficaram lá invocando o nome de Baal, se retalhando com facas, derramando sangue, fazendo seus rituais, e nada de Baal responder. E aí chegou um determinado ponto, na hora certa, passado o meio-dia, profetizavam eles até a oferta de manjares, e se oferecesse, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Aí ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo:
Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho, pôs em pedaços e invocou o nome do Senhor. Depois ele invocou o nome do Senhor e o Senhor respondeu com fogo, né? E no devido tempo para se apresentar as ofertas de manjares. Porém, aproximando-se o profeta e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Senhor, Deus, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então aqui foi uma das grandes vitórias e grandes prodígios que o Senhor usou a vida do profeta, né? Como se fosse algo comum, né? Fazer fogo do céu cair. Não era nada comum. Era uma coisa assim extraordinária. Era um feito que apenas alguns tinham esse privilégio. No caso dele, ele tinha esse privilégio de ser usado do Senhor. Ele tinha esse poder de poder abrir os céus e fazer com que o fogo do céu caísse. Só que houve um momento em que, mesmo diante de todo esse cenário, ele sabendo quem ele era, ele se amedrontou. Ele fugiu do chamado dele, ele fugiu daquilo, ele se deixou se abater nas suas emoções. Lá no capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? E ali ele entrou numa caverna. E ali ele se enfiou numa caverna. Ele se enclausurou. Ele fugiu do propósito dele. Só que Deus o confrontou. O Senhor o confrontou no fogo, no terremoto, no vento. O Senhor mostrou as forças da natureza, mostrou os poderes da natureza. E o Senhor mostrou para ele assim: eu não estou nessas coisas, mas eu que faço todas as coisas. E o Senhor deu uma ordem para ele, para que ele saísse daquela condição e ele retornasse a fazer a obra, a fazer aquilo ao qual ele foi chamado, sua vocação, ao qual ele ia levantar Eliseu como seu sucessor. Ele ia ungir reis, profetas, ele ia ter situações ainda a resolver, ao qual ele também seria arrebatado aos céus. Então Deus ainda não tinha acabado o projeto com ele. E nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que têm um grande potencial. Pessoas que são usadas por Deus. Às vezes você vê aí na mídia, aquele cara está estourando, aquela pessoa, né? Às vezes não está nem na mídia, mas é uma pessoa muito usada por Deus. E um belo dia, do nada, ela cansei. Ela vai para o mundo, né? Ela desiste de tudo, porque se frustrou, porque não conseguiu uma vitória financeira, não conseguiu um trabalho, não conseguiu passar numa faculdade, não conseguiu vencer uma situação, uma enfermidade, ou algum ente querido morreu. E aí ela se abala com uma notícia, com uma palavra.
e se esquece completamente daquilo que Deus fez na vida dela, né? Agora, para e pensa. Elias, ele fez um desafio com 450 adversários, né? Ao passo que um adversário só, que era Jezabel, estava lá no palácio dela, ela nem viu ele. E ela começou a gritar lá: eu vou mandar matar você, o que você fez com os meus profetas de Baal, eu vou mandar fazer você. Aquela voz ameaçadora entrou no coração dele, e ele ficou temeroso. Ele ouviu 450 vozes ameaçadoras. Só que quando teve uma ao qual ele ouviu, ele deixou entrar no coração, ele fez o quê? Ele recuou no chamado dele, ele recuou na missão dele, ele recuou na vida dele. E quando as pessoas recuam, porque ouvem uma palavra, porque as pessoas, né, elas veem uma situação e elas focam só naquilo ali, só naquele probleminha, né, só naquele grão de areia de problema. E a pessoa para a vida dela, ela para tudo que está fazendo por causa daquele probleminha. Ela para a vida, para o ministério, para de pregar, para de adorar, porque não passou numa prova. Para de adorar porque não conseguiu aquele emprego. Para de buscar o Senhor porque uma situação não deu certo. Só que você tem que entender e saber que quem dá a palavra final é o Senhor. Nós fazemos planos, o homem faz planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Então a gente tem que entender que muitas das vezes, nós que servimos a Deus, quando nós passamos por alguns reveses, algumas situações de retrocesso, não por causa de pecado, mas por causa que muitas vezes Deus ele quer corrigir o teu caminho. Ele fala assim: não, você não vai por aqui, você vai por aqui. Muitas das vezes a gente é teimoso, a gente quer fazer aquilo daquele jeito, do nosso jeito, tem que ser como a gente quer, tem que falar do jeito que a gente quer, e se não for do nosso jeito, que se exploda o mundo, né? Então, quando Deus fala, ele fala: não é isso que eu quero para você. E quando Deus ele quer corrigir o teu caminho, muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente fica dodói com Deus, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz assim, ó: a nossa luta contra o pecado, Hebreus 12, 4. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tem se resistido até o sangue, e estáis esquecidos das exortações que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele é provado, porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que preservareis. O Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, senão filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, e não havemos de estar em muito maior submissão ao nosso Pai espiritual, e então viveremos, pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Porém Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, cansadas, e os joelhos trôpegos ou cansados, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, aqui essa palavra que eu li aqui mostra que Deus é Pai, né? Nós que somos, todo mundo tem pai, todo mundo tem pai e mãe. E muitas das vezes o pai e a mãe querem corrigir o filho, né? E hoje a gente vive uma geração, infelizmente, em que filhos não obedecem aos pais. E existe um mandamento na palavra do Senhor, né? Mandamento perpétuo, que diz assim, que prolongará o dia dos filhos na terra aqueles que honram pai e mãe. Honrar pai e mãe não é que você vai
vai ser capacho com pai e mãe. Não é isso. Honrar pai e mãe vai muito além disso. É o respeito, é o carinho, é o amor, é a dedicação, né? E a gente vê hoje, se você vai nos finais de semana nos necrotérios, o que mais tem é jovens mortos. O que mais morre é jovem do que idoso. Por quê? Pela falta de respeito, pela falta, né, de obediência, porque não obedecem a voz da mãe, do pai. Acham que o pai e a mãe é careta, o pai e a mãe é isso, é velho, não sei o quê. Só que o pai e a mãe é a extensão da correção de Deus, é a extensão de Deus aqui na terra. E quando nós crescemos, né, nós somos disciplinados por pouco tempo pelos nossos pais. Só que aí, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, o nosso Pai eterno, que é o nosso Abba Pai, Ele vai nos corrigir. Ele fala assim, que aquele que não tem pai é bastardo. Só que nós não somos bastardos, nós somos filhos e nós temos um Pai eterno. E muitas das vezes, aqui a Bíblia, acabamos de ver aqui, o Senhor, Ele nos prova, né? Ele nos prova para que nós possamos ser aprovados. Então, para que você possa ser aprovado em alguma situação, o Senhor, Ele vai por você a prova. Ele vai dizer muitas vezes não para aquilo que você quer. Deus, Ele vai dizer muitas vezes não para aquilo que você deseja. Ele vai colocar você em caminhos que você não quer. E quantas pessoas Deus coloca num caminho e a pessoa, ela torce o nariz e ela quer fazer do jeito dela. Aí sabe o que acontece? Ela tem uma vida derrotada, ela vive enferma, ela vive tendo reveses, ela vive tendo a vida dela um retrocesso. E aí a pessoa que está lá no mundo olha e fala assim, eu vou ser crente que nem esse daí, miserável que nem esse cara aí, que nem essa pessoa aí, desse jeito, não quero ir para a igreja. Para ser desse jeito, não quero ser. Por quê? Porque aquela pessoa, ela dá mau testemunho. Quantas pessoas não dão mau testemunho? Porque elas não obedecem à voz do Senhor. Elas não obedecem uma direção. Não é que você vai ficar, como é que fala? Você vai ser escravo de ministério, de pastor. Não é nada disso. É que você tem que ter uma direção do Senhor. Quando Deus, Ele te dá uma direção, muitas das vezes, a pessoa não aceita. A pessoa, ela quer fazer do jeito dela. Ela quer ficar no lugar que ela quer. Né? Não, eu quero ficar nesse lugar. Porque esse lugar tem muita gente, porque esse lugar tem isso, porque esse lugar tem aquilo. Né? Ela quer aquilo que agrada ao coração dela. Ela quer aquilo que agrada a carne dela. Ela quer aquilo que agrada a alma dela. Só que Deus, Ele não quer agradar a sua alma. Deus, Ele quer te exaltar. Ele quer te disciplinar para você ser uma ferramenta nas mãos dele. Amém? Então o que acontece? Muita gente foge principalmente do chamado. Quantas pessoas já vieram até aqui nesse ministério, eu vou abrir um parênteses aqui, e não quiseram ficar, porque olha, lá é pequeno, lá é assim, assado, por um monte de defeito. Né? Lá não tem gente. Então você não tem gente, por que você não evangeliza? Tem que vir aqui, tem que evangelizar. Né? Mas é fácil ir para um lugar que já está pronto, que já está cheio, que já está estabelecido, constituído. Agora a pessoa não quer pagar um preço, a pessoa não quer ser usada por Deus. E a melhor coisa que tem é quando você vai lá para a rua, você vai evangelizar, Deus vai usar a tua vida para você orar pelas pessoas, para você ganhar almas para Cristo. Entendeu? Para você pôr a mão no arado. E a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás e volta para trás, o Senhor não se agrada dela. O Senhor não se agrada. Então você tem que entender, né, que quando o Senhor, Ele te dá uma vocação, um chamado, você não fuja dele, fuja do pecado. Porque aqui ele fala assim que a nossa luta não é contra. A nossa luta é contra o pecado. E ainda não temos resistido até o sangue. Sabe o que é resistir até o sangue? Tem gente que é assim, ó. Né? Hoje em dia o diabo não faz nem esforço para as pessoas desistirem da vida. Né? Põe uma gripe na pessoa, eu não vou para a igreja. Não precisa nem isso, põe uma preguiça. Tem gente que mora perto da igreja, né? E tem preguiça de vir. Eu estou com preguiça, não vou hoje não. É só uma preguiça. O diabo não precisa nem fazer mais nada. Só bota uma preguicinha no couro da pessoa e ela não vem para a igreja, porque ela está com preguiça. Ou faz vir um parente, né? Não sei de onde. Eu vou ficar aqui, o parente não aparece, a pessoa fica lá, perde o dia de culto, o horário de culto, e perdeu aquele momento em que Deus ia derramar uma grande bênção, um grande livramento, uma grande cura sobre a vida dela, porque ficou lá. Apegado nas coisas desse mundo. Então tem gente que por pouca coisa, por migalhas, desiste de fazer a obra de Deus. Porque eu estou gripado, porque é tal horário, porque é desse jeito, porque hoje está chovendo, porque está frio, porque está calor, porque não tem dinheiro, porque não tem ônibus.
Arruma um monte de desculpa. Mas quando é para ir para um churrasco, para uma festa, o cara vai até a pé. Né? Aí você vai falar que tem... vai ter uma churrascada lá na igreja, lá vai ter uma festa. Aí o cara vem até... vem até debaixo de chuva, né? Até chovendo canivete ele vem. Mas para fazer a vontade de Deus, ele foge. Ele não resiste, ele não tem poder de resistência. Quando a Bíblia fala aqui sobre resistir até o sangue, muitas das vezes, sabe o que acontece? A pessoa fala assim, eu não vou lá fazer nada porque eu tô em pecado. Porque a pessoa ela tem aquele pecado oculto, e ela, ao invés de lutar para se desvencilhar daquele pecado, né? Para buscar Deus para ser curada daquele pecado, sabe o que ela faz? Ela alimenta aquele pecado. Então ela foge do chamado, mas não foge do pecado. Então, é isso que eu sempre falo aqui. Fuja do pecado, mas não fuja do teu chamado. E aí as pessoas fazem o quê? Elas ficam alimentando aquela prostituição embustida, ficam alimentando aquele vício, ficam alimentando aquela rebeldia branca, né? Mas a pessoa, ao invés de ela se arrepender, buscar do Senhor, né? Buscar a presença do Senhor, sabe o que acontece? Ela prefere, né? Dá muito trabalho. Eu tenho que fazer esforço, eu tenho que jejuar. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ler Bíblia. Dá trabalho, né? Eu tenho que fazer, dá muito trabalho eu me desvencilhar do pecado. Jesus já levou na cruz do Calvário todos os meus pecados, mas a pessoa não sai do pecado, ela fica lá. Ela usa os jargões, né? Jesus já levou, então eu posso fazer o que bem entendem. Então, nós estamos conversando aqui sobre algumas religiões em que a pessoa segue aquela religião à risca, né? Mas a pessoa tem uma vida, né? Secular. Ela faz tudo quanto é coisa que não presta na vida dela e acha que está tudo bem, está agradando a Deus e não está. Mas ela segue uma religião à risca. Tem tanta religião que a pessoa segue à risca. Sabe o que acontece? A vida dela não sai do lugar. E ela continua vivendo uma vida apartada de Deus. Ela acha que está agradando a Deus, mas ela não agrada ao Senhor. Então nós temos que entender o quê? Que nós temos que nos esforçar, porque a Bíblia fala que a salvação, aliás, a salvação ela é gratuita. Amém? O Senhor fala assim, vinde a mim como estás, né? O Senhor ele recebe você como você está. Mas o esforço para você para você se manter no caminho do Senhor é quem tem que fazer você. Nós temos um trabalho a ser feito para nos manter no caminho do Senhor. Existe um trabalho. A Bíblia não fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real? Sim ou não? Então, e qual que é o trabalho de um sacerdote? Você já leram na palavra? Qual que era o trabalho diário de um sacerdote? O sacerdote ia todo dia no templo. O sacerdote ia todo dia, ele pega a melhorar para mim, por favor. O sacerdote ia todo dia, ele tinha um trabalho, né? Você for lá ver no Pentateuco, esse aqui é o menorá, né? Muita gente sabe o que é isso. O que o sacerdote fazia com a menorá? Ele tinha que colocar aqui o azeite aqui, ó, e deixar esse fogo aceso todo dia. Todo dia ele tinha que colocar, ele tinha que manter a chama acesa, que representa a chama do teu Espírito, a chama do Espírito de Deus. Então ele tinha um trabalho a ser feito. Ele tinha um trabalho a ser realizado. Então ele tinha um trabalho. Ele fazia expiação pelo povo. Ele fazia expiação pelo pecado. Ele tinha todo um ritual no trabalho, né? E de igual forma, hoje, a gente não vai fazer esses rituais, é lógico. Mas a gente tem um trabalho. Sabe qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho diário é o nosso trabalho de nos manter firmes na presença do Senhor, manter a nossa vocação, de nós resistirmos às tentações, lutarmos contra o pecado, entendeu? Porque as tentações elas vêm para querer te desviar do caminho do Senhor. E qual que é a nossa função? Você foi liberto, dá um exemplo, você foi liberto do vício do alcoolismo, um exemplo. Sabe o que você vai fazer? Você vai se afastar de tudo quanto é situação dessa. Às vezes vem os colegas e convidam você, vamos lá beber tomar não sei o quê, né? Sabe o que você vai fazer? Você vai dizer não. Vai dizer não para o pecado, não porque a tua igreja proíbe, ou porque o pastor proíbe, porque a minha religião não permite, não é nada disso. Você tem que ter o teu entendimento, você dizer não para o pecado e dizer sim para a santidade. Eu estou dando um exemplo. Então existe um trabalho, existe um esforço que você tem que fazer para você se manter. Amém? O apóstolo Paulo fala assim para nós aperfeiçoarmos a nossa salvação.
Amém? Como que é isso? Ele fala assim, para nós trabalharmos pela nossa salvação. Amém? Ele fala que nós temos um trabalho a ser feito. Não é simplesmente, eu aceitei Jesus e continuo vivendo a vida de qualquer jeito como nas outras religiões. Continuo indo para o bar, para a balada, aprontando, brigando, falando um monte, falando palavrão, falando um monte de coisa. Né? Não é assim. A Bíblia fala que sabe o que é a conversão? É você estar indo num caminho e você muda de caminho. Isso é conversão. É que nem no trânsito, não tem aquele local que você vai fazer a conversão à direita, à esquerda. Você muda de caminho. Você estava num caminho na tua vida e quando você se converte, aceita Cristo, você muda de caminho, no caminho, na contramão daquela vida que você estava. Então você não volta mais a fazer as práticas do velho homem. Isso é que é resistir. E muitas das vezes você vai confrontar situações na tua vida, confrontar traumas, confrontar situações de pecado da tua vida, e você tem que confrontar. Jesus Cristo perdoou, levou na cruz do Calvário, sim, mas existem traumas, existem marcas do passado na tua vida que você tem que se desvencilhar, né? Você tem que se tratar. Que nem o Senhor falou lá, quando Lázaro estava preso na sepultura, quando ele morreu, quando o Senhor ressuscitou, ele falou assim para as pessoas, na hora que ele saiu todo atado, como uma múmia. Ele falou assim, desatalho. Né? O que era aquilo ali? As pessoas tinham um trabalho de poder libertá-lo das ataduras que prendiam. E muitas das vezes a gente aceita Cristo, sim, a tua alma, ela está salva, está com o nome escrito no livro da vida, tá? Mas existe um processo de libertação, libertar-se de situações que ainda te aprisionam, de traumas do passado, de cativeiros, que você precisa se desvencilhar disso. Amém? Não é simplesmente aceitar Jesus e pronto, acabou. Não. Você tem um trabalho até o fim da tua vida. E muita gente desiste no meio do caminho. Quantas pessoas que a gente vê que estavam no altar, não digo aqui, digo em muitos lugares, estavam no altar, adoravam o Senhor, evangelizavam, tudo. Porque um dia teve uma decepção, cansei. Aí a pessoa vai pro mundo, fica só postando fotinho na rede social, dizendo que está tudo bem, mas não está bem. Né? A pessoa se afasta, que a pessoa se decepcionou com ministérios, se decepcionou com sistemas, com pessoas. Você vai ter confrontos. Só que você não pode, independente dos confrontos que você enfrenta, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja com pessoas, seja com autoridades, seja com o que for, independente da decepção, independente do que você passou. Né? Você pode passar pela situação, mas você não vai ficar caído debaixo da situação. Você não vai ficar prostrado, né? Outro dia eu vi um post dizendo assim, né? Você tomou um tombo na vida, aproveita dentro e dorme, descansa e levanta. Simples assim. Mas tem gente que toma um tombo na vida para ficar prostrado. Cansei, não vou mais para a igreja, não quero saber mais de Deus. A pessoa ela joga a eternidade dela no lixo. Ela troca a vida dela com Deus, ela experimentou das coisas celestiais como se não fosse nada. E ela desdenha daquilo como se fosse qualquer coisa. Como se fosse, não deu certo, que se dane, vida que segue. Mas não é assim vida que segue, não. Da forma como você está dizendo. A vida segue sim, mas você tem que seguir, sabe como? Na força do Senhor. Tomou um tombo na vida, levanta na força do Senhor. Se reanima no Senhor. Davi, quando ele caía, sabe o que ele fazia? Ele não voltava para as práticas do passado. Ele se reanimava no Senhor. Ele buscava a presença do Senhor. E o Senhor o enchia de poder e autoridade. E ele voltava, e ele guerreava, e ele conquistava novamente. E ele perguntava, Senhor, eu vou contra aquele exército. Deus falava assim, vai que eu vou te dar vitória. E quando Deus falava para ele assim, não vai por esse caminho, vai por aquele caminho, ele obedeceria, ele ia para outro caminho. Ele seguia a orientação do Espírito de Deus. E muitas das vezes, nos dias de hoje, as pessoas não seguem. Né? Sabe o que a gente vê aí? Você vê toneladas de pessoas desviadas das igrejas. Por quê? Elas não aprendem a resistir até o sangue. Elas acham que, eu vou para a igreja, aquela igreja ela tem um monte de festa, um monte de luzes, né? A pessoa aceita Jesus, acha que a vida dela vai ser um mar de rosas, né? Vai ser colorido, vai ser tudo flores. Só que não. Você vai enfrentar guerras, você vai enfrentar lutas. Né? Aí você vai perguntar para mim assim, então o que adianta eu aceitar Jesus se eu vou enfrentar um monte de guerra, um monte de luta? A diferença é que você vai enfrentar um monte de guerra, um monte de luta, mas você vai ter vitórias. Deus vai te dar estratégias de vitórias e você vai ser mais que vencedor. Ao passo que as mesmas pessoas que também enfrentam esses tipos, as mesmas guerras e lutas, sabe o que elas fazem? Elas se prostram, elas se afundam na depressão,
elas se afundam num copo de bebida, elas têm que usar drogas, elas têm que usar entorpecentes para poder manter uma lucidez, para poder se manter de pé. Ou muitas vezes a pessoa se mata, se suicida, porque não consegue vencer, ela não acha uma luz no fim do caminho, ela acha que a vida dela vai ser sempre um lixo, que a vida dela nunca vai ter jeito, ela nunca vai ter vitória. Então a mente da pessoa que não tem Deus é completamente diferente. A pessoa que enfrenta a luta com Deus tem um resultado. A pessoa que enfrenta a luta sem Deus tem outro resultado. Todo mundo vai enfrentar guerras, mas é aí que está. Como que você quer ir para a guerra? Com que tipo de arma você quer ir para a guerra? Amém? Você vai para a guerra, sim, mas qual tipo de arma que você quer usar? Você quer usar a arma do mundo ou quer usar as armas do Espírito do Senhor? Depende, você escolhe as suas armas. Entendeu? Porque quando você escolhe as armas do Senhor, você vai enfrentar guerras, você vai ser vitorioso, você vai ter um grande exército ao teu redor, o exército dos anjos do Senhor que vão te dar vitória, libertação. Você vai ter estratégias, vai ter armas espirituais para vencer. Ao passo que a pessoa que está no mundo, ela vai enfrentar as mesmas guerras que você. Só que, sabe o que vai acontecer com ela? Ela não vai achar uma luz no fim do túnel. Tem gente, quando a gente aí se mata, se suicida, porque não acham uma direção. Que acham, acabou para mim, eu vou me matar, eu vou tomar veneno, tomar droga, vou tomar 200 comprimidos, vou me matar, porque eu não aguento mais essa vida, esse sofrimento, porque a dor na alma é pior que a dor na carne. Quantas pessoas sofrem na alma? Pessoas se retalham, se cortam, sangram, né? Porque ela quer estereotipar aquela dor, ela quer se cortar. Um monte de jovem se corta, fica com o braço sangrando, e aí está um calor de 40 graus, o cara está lá com um moletom, né? Saindo na rua com moletom para não mostrar os cortes no braço, porque quer um alívio na alma, só que na carne ele não consegue. Por quê? Sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem estratégia de vitória. Mas quando essa mesma pessoa sai enfrentar essas mesmas guerras com Jesus Cristo, sabe o que ela vai ter? Ela vai ter vitória, porque ela vai jejuar, ela vai orar, Deus vai dar vitória, Deus vai abrir as portas, ela não vai precisar se matar, não vai precisar se retalhar com facas e lanceiras como faziam os profetas de Baal, que derramava sangue e não resolvia nada. E muitas das vezes você está derramando o teu sangue para resolver a tua vida e não resolve nada, você quer fazer na força do teu braço e não consegue. Sabe por quê? Porque você vai ser sempre um fracassado, um falido. Porque você não tem Deus. Aí você quer dar cabo da sua vida. Amém? Você tem hoje aí me assistindo, pensando em suicídio, em se matar. Hoje eu te dou uma palavra para você. Abandona esse pensamento que o inimigo pôs na tua mente. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém? Todo esse espírito de suicídio vai ser da tua mente. Essa arma, essa droga, essa faca que você está usando, você vai largar. Vai falar, você não vai dar cabo da tua vida. Porque tem pessoas que pensa assim, ouve aquela voz, acaba com a tua vida que resolve todos os problemas. Não. Aí você vai arrumar um problema pior ainda, um problema eterno que não tem solução. Sabe qual que é? O suicida, ele não tem salvação. Vai para a perdição eterna. Então o diabo ele quer convencer você que se você te dando cabo na tua vida, você resolve os seus problemas. Não, você pior ainda, você cria um problema que não tem mais solução, que é a perdição eterna. Só que eu falo para você, entrega a tua vida para Cristo hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Porque Ele vai te dar a luz no fim do túnel para você. Ele vai te abrir, aplanar os caminhos. Que Ele falou aqui na palavra. Amém? Para você fortalecer as mãos cansadas. E fortalecer os joelhos que estão tropeçando. Para quê? Se fortalecer no Senhor. Para que o Senhor possa aplanar os seus caminhos. E fazer você, ter uma alma curada, para que você possa vencer. Quer vencer na vida? Você quer vencer esses traumas da tua alma? Você quer vencer esses fantasmas que ficam na tua mente? Você ouve vozes, não dorme à noite? Que você tem uma vida atribulada, não dorme, a pessoa é atormentada de dia e de noite, toma remédio, toma diazepam, toma Rivotril, toma tudo quanto é tipo de remédio pesado e não resolve a vida dela, faz terapia, passa com um psiquiatra e a vida dela é um inferno. A mente dela é um caldeirão de destruição. Sabe o que você vai fazer? Você vai se libertar de tudo isso, porque Cristo vai entrar dentro de você e Ele vai ser o shalom na tua vida, Ele vai ser a sua paz. Ele vai tirar todos esses traumas, todas essas vozes, e a única voz que vai falar dentro do teu espírito é a voz do Eterno, a voz do Criador, em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé no teu lugar. Amém? Você que está aí me assistindo, nós vamos orar, o apóstolo vai vir comigo orar. Então, nós vamos clamar pela tua vida. E você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, em qualquer lugar do mundo, do Brasil que você está.
entre em contato com a gente. E nós vamos estar orando pela tua vida. Você que se desviou da presença do Senhor por qualquer motivo, é tempo de você retornar. É tempo de você, né, fazer como Elias. Elias se desviou. Quando ele foi para a caverna, ele se desviou do caminho do Senhor. Então volte, abandone essa depressão, abandone esse sentimento de suicídio, de morte, que o Senhor tem libertação para a tua vida. Vamos lá então? Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, onde estiver alguém, Senhor, que está com a mente entorpecida pelo desânimo, pela depressão, pela angústia, assim, Pai, como tem pessoas que estão como Elias, desejando para si a morte, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte. Eu peço a Ti, Senhor, venha com a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, para abençoar, fortalecer cada pessoa, Pai, trazer a libertação sobre a vida delas e com a Tua graça transformadora sobre elas. Em nome de Jesus, abre, Senhor, a mente, Pai, coloca toda a mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Que essas pessoas, Senhor, possam ouvir a Sua voz, como aquele louvor, Senhor. Nós precisamos calar todas as vozes menos a Tua. Ah, Senhor, eu preciso calar todas as vozes menos a Tua, a Tua, a Tua. Se eu não Te ouvir, eu morro. Se eu não Te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é cura. Aleluia, Senhor, a Tua voz é cura. A Tua voz é livramento no meio do tormento. Ah, Senhor, ajuda os Teus filhos a ouvir a Tua voz e calar todas as outras. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amados, continue acreditando. Continue acreditando. Elias procurou para si, desejou para si a morte. Não deseje para si a morte. Não desanime. Continue caminhando, continue acreditando que o Senhor fará nova todas as coisas. Deixa eu te dar uma bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a graça, a unção e o amor dele. Que as ricas bênçãos, doces consolações estejam sobre você. Vá debaixo dessa unção. Eu te envio para uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória.